Boa noite. Boa noite. O governo atende pedido dos estudantes e do Congresso e decide adiar o Enem por um prazo de 30 a 60 dias. A atriz Regina Duarte deixa a Secretaria Especial da Cultura e você vai ver também. Ministério da Saúde passa a recomendar a cloroquina para pessoas com sintomas leves da Covid-19. O governo de São Paulo anuncia a contratação de 4.500 leitos de hospitais particulares para reforçar o atendimento de pacientes da virose. Mega feriado na capital paulista não tem adesão de todas as cidades da região metropolitana. No litoral, os moradores protestam contra a chegada dos turistas. O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, antecipou 2 feriados municipais para esta semana, criando um mega feriado na cidade. A decisão foi criticada por outros prefeitos e causou polêmica. Apesar dessa medida na capital, algumas cidades da região metropolitana decidiram não antecipar os feriados. Até o momento, 11 municípios da região metropolitana continuam com regime normal de expediente. São eles: Guarulhos, Cajamar, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira, Osasco, São Lourenço da Serra, Barueri, Carapicuíba, Pirapora do Bom Jesus e Mairiporã. Em Carapicuíba, lojas de materiais de construção e restaurantes com entrega por delivery abriram hoje sem restrições e estão permitidos a funcionar amanhã também. Já na sexta foi decretado ponto facultativo. Se a gente fosse aderir a esse feriado, ia ficar complicado, porque eu estou precisando do funcionário para trabalhar agora. E pagar feriado, a gente não está nem tendo, a minha renda caiu 70%. Aqui em Osasco, os serviços essenciais continuam funcionando normalmente até o fim de semana. Na segunda-feira, a Prefeitura vai considerar feriado caso o projeto do governo de São Paulo de antecipar a comemoração da Revolução Constitucionalista de 9 de julho passe na Assembleia Legislativa do Estado. Essa votação deve ocorrer amanhã. Em Osasco, em especial, quando tem feriados, ao invés de nós termos isolamento social, as regiões mais periféricas acontecem aglomerações de pessoas que nesse momento também não são recomendadas. Então a prefeitura não consegue nesse momento aplicar um feriado para aumentar o isolamento, mas em contrapartida vai ampliar suas ações de fiscalização nos bairros da cidade. A polêmica em torno da antecipação dos feriados atingiu em cheio as cidades do litoral paulista, que podem ver o número na circulação de pessoas aumentar por causa dos feriados na capital paulista. Preocupados, moradores protestaram na rodovia Rio Santos. 3 trechos foram interditados. Mais de 100 moradores participaram de um dos bloqueios. Manifestantes também atearam fogo em pneus e fecharam a rodovia por horas. Eles são contrários ao mega feriado determinado pelo prefeito Bruno Covas. Ontem à noite, a Justiça de São Paulo determinou a restrição de acesso às praias do litoral sul de São Paulo durante o feriado antecipado. Segundo a decisão, só poderiam entrar nas cidades pessoas com comércio ou residência no local. Mas hoje à tarde, a decisão foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça. A volta do comércio também tem sido outro tema polêmico nessa pandemia. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que alguns estabelecimentos localizados na beira de rodovias voltem a funcionar para o atendimento de caminhoneiros e motoristas. A Prefeitura de Florianópolis, por meio de um decreto, proibiu a partir de hoje a locação de imóveis para pessoas residentes na cidade de São Paulo. A medida tem validade até o próximo dia 25 de maio. A decisão vale para novas reservas, incluindo aplicativos de locação de imóveis ou site de buscas. Santa Catarina é um dos destinos turísticos mais procurados pelos paulistas. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que vai contratar 4.500 leitos hospitalares de instituições privadas para socorrer o sistema público de saúde. O governador João Dória anunciou hoje que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, maior complexo hospitalar da América Latina, celebrou a 1000ª alta de pacientes graves recuperados da Covid-19. A diretora clínica do HC dedicou a conquista das altas à população que está em casa, respeitando o isolamento social. A alegria de estar valendo a pena todo o esforço, mas acima de tudo bravura. Bravura dos nossos colaboradores na linha de frente
e bravura de nossos pacientes. Foi anunciado também que nas próximas semanas, o Hospital das Clínicas vai dobrar a capacidade de leitos para pacientes com coronavírus. Nós montamos uma UTI cardiológica dentro do complexo Hospital das Clínicas, pois, como vocês sabem, os pacientes cardíacos fazem parte de uma população de risco, de alto risco. E, mesmo não sendo cardíaco, o vírus agride muito o sistema cardíaco e o sistema cardiovascular. Então, são pessoas especializadas. Nós começamos com 10 leitos, estamos expandindo para 20 leitos, e os pacientes para melhor tratamento e melhorar a sobrevida dos pacientes, dos cardiopatas acometidos pelo vírus. Os leitos de enfermaria e UTI também serão ampliados no estado de São Paulo. Além da inauguração do 4º hospital de campanha da cidade, na comunidade de Heliópolis, João Dória também anunciou a contratação de mais 4.500 leitos da rede privada para atender a demanda no número de casos de novos infectados. O secretário de Saúde do estado também comemorou a doação de 300 respiradores para o estado de São Paulo, feita pelo Ministério da Saúde. Existe também aqueles leitos que são da rede pública estadual, que foram preparados para se tornarem leitos de UTI. São 1.300, quase 1.500 leitos nesse sentido. O que falta? Faltam alguns insumos, como os respiradores, por exemplo, que estão chegando agora gradativamente. Nesta sexta-feira, até sexta, teremos 300 respiradores para colocar na rede. E assim mais outros que estão chegando sucessivamente. O mega feriado também foi tema da coletiva. O governo anunciou que não há nenhuma rodovia bloqueada, mas que a Polícia Militar tem atuado na fiscalização das estradas no chamado bloqueio sanitário. João Dória afirmou ainda que, caso o mega feriado não atinja o nível de isolamento social esperado, medidas mais rígidas deverão ser tomadas. Se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Vamos fazer um esforço nestes 6 dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior de São Paulo, para evitar medidas mais duras e mais restritivas. E um hospital na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, criou uma maneira de evitar aglomerações de pacientes, principalmente aqueles que estão no grupo de risco. Pois é, mesmo com a pandemia, a gente sabe que certas pessoas não podem ficar sem o acompanhamento médico. E para esse grupo, o sistema de drive-thru se tornou uma solução. É o que você confere na reportagem do Giovanni César. Maria José, 65 anos, tem artrite reumatoide, doença autoimune. Em época de pandemia, ela não precisa ficar em uma sala de espera e muito menos ir ao consultório médico. Fica no carro mesmo. A enfermeira percorre o caminho que antes era a Dona Maria quem fazia. A profissional se torna uma facilitadora de todo esse processo. Quando o paciente recebe o diagnóstico na consulta com o médico, eu me apresento para o paciente e eu vou facilitar todo o processo para ele ao longo desse tratamento. O médico que coordena o serviço nem chega a entrar no hospital. Ele fica na calçada esperando a chegada do paciente. O serviço funciona das 7 até as 18 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, das 7 ao meio-dia. São atendidas no máximo 2 pessoas por hora. A partir do momento que o paciente liga para fazer o agendamento, ele começa a ter o seu estado de saúde avaliado por uma equipe aqui do hospital. 24 horas antes do meu paciente chegar, é feito um contato com o paciente via telefone, fazendo uma pesquisa para saber se ele tem algum dos efeitos e sintomas do Covid. No estacionamento, Maria José recebe toda a atenção que receberia se tivesse se deslocado até a parte interna do hospital. A enfermeira conversa com ela, faz uma avaliação do estado de saúde, prepara a medicação e aplica na aposentada. Um trabalho delicado, cercado de precauções contra a contaminação. Para mim é muito bom, né? Porque esses remédios que eu tomo é imunossupressor. Então eu fico com baixa imunidade. E se eu ficar dentro do hospital, eu vou correr mais risco do que aqui, né?
E elas fazem essa gentileza de vir até aqui, ter esse trabalho todo para me aplicar a injeção para eu não correr risco. O hospital atende pacientes com doenças crônicas, como câncer, doenças do sangue, reumatológicas e neurológicas, que usam medicamentos especiais aplicados em intervalos semanais ou quinzenais. São doentes, muitas vezes de idade mais avançada, com a imunidade afetada, com alto risco de contaminação pela Covid-19. Foram eles que pediram por um atendimento desses. Para atender essa solicitação dos pacientes e reduzir a ansiedade nos dias de aplicação, nós selecionamos um grupo de pacientes que tem medicações de administração mais rápida, subcutânea e que pode ser feito no sistema de drive-thru. E o Ministério da Saúde alterou o protocolo sobre o uso da cloroquina para o tratamento do novo coronavírus. A partir de agora, o medicamento poderá ser usado logo no início da doença. O Ministério da Saúde alterou o protocolo sobre o uso do medicamento, que antes era específico a pacientes infectados pelo coronavírus que estivessem internados em estado grave. Com a alteração do protocolo, a cloroquina poderá ser usada no tratamento precoce da Covid-19, mesmo sem estudos que comprovem que o medicamento é capaz de combater o vírus. Conforme as orientações do Ministério da Saúde, por não ter como comprovar os efeitos benéficos dessa medicação, é necessária prescrição médica e autorização do paciente. No termo de ciência e consentimento, que deverá ser assinado pelos pacientes que aceitarem o tratamento com a cloroquina, estão os procedimentos, benefícios, riscos e alternativas. No documento, fica claro que a cloroquina é usada no tratamento da malária e de outras doenças como artrite reumatoide e lúpus, e que, apesar de haver análises de investigadores chineses e um estudo francês a respeito do medicamento, ainda assim não há, até o momento, estudos demonstrando melhora clínica dos pacientes com Covid-19 quando tratados com hidroxicloroquina. Sobre os riscos do medicamento, há efeitos colaterais como a redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca, arritmias e alterações visuais por danos na retina. Há também, conforme o documento, a disfunção grave dos órgãos, o prolongamento da internação, a incapacidade temporária ou permanente e até mesmo o óbito do paciente. Durante a coletiva dessa quarta-feira, a pasta apresentou mais detalhes sobre a cloroquina e defendeu a ampliação de uso do medicamento. O que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. Em Minas Gerais, a força-tarefa coordenada pela Polícia Militar para consertar respiradores entregou hoje os equipamentos prontos. Desde o início de abril, clínicas, hospitais públicos e particulares do interior de Minas entregaram equipamentos que estavam parados por falta de peças. Nós temos respiradores, aparelhos de anestesia, outros aparelhos que foram destinados também para o hospital de campanha. Então, a academia tem sido responsável por essa logística humanitária aí. 428 respiradores artificiais foram recolhidos e 187 já passaram por manutenção. Todos os equipamentos foram consertados sem custos para os hospitais ou prefeituras do interior do estado. Indústrias parceiras e o Senai ajudaram montando as oficinas e cedendo funcionários. Os ventiladores que vão equipar as UTIs para pacientes do novo coronavírus começaram a ser distribuídos para o interior de Minas a partir de hoje. Tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Regina Duarte não é mais a secretária especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A atriz deixou o cargo
pouco mais de 2 meses depois de tomar posse. O anúncio foi feito num vídeo publicado nas redes sociais. Ao lado do presidente, Regina Duarte negou o desgaste com o governo. O motivo teria sido a saudade da família. Apesar de deixar a Secretaria Especial da Cultura, Regina Duarte continuará no governo à frente da Cinemateca, em São Paulo. Para a vaga dela em Brasília, o nome mais cotado no momento é o do ator Mário Frias, que apresenta o programa A Melhor Viagem na Rede TV. Ele já aceitou o convite, mas o presidente ainda não oficializou o nome dele para o cargo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas numa rede social, depois de ter afirmado, abre aspas, ainda bem que a natureza criou esse coronavírus. Nas redes sociais, Lula disse que devia ter usado a palavra infelizmente e não ainda bem. Usei uma frase totalmente infeliz e a palavra desculpa foi feita para a gente usar com muita humildade. Se algum dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, peço desculpas. Sei o sofrimento que causa a pandemia, a dor de ter os parentes enterrados sem poder acompanhar. A frase foi dita ontem durante uma análise da política econômica de privatizações defendida pelo atual governo. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. O comentário gerou muita repercussão na internet. O assunto foi um dos mais comentados no Twitter. E agora o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Em entrevista ao jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, o ex-presidente Lula, ao tentar defender uma maior presença do Estado, surpreendentemente enalteceu o surgimento da pandemia. Isso mesmo, enalteceu o surgimento da pandemia. Para Lula, ainda bem que o monstro do coronavírus surgiu. Essa declaração põe a nu o que o ex-presidente sempre advoga nas entrelinhas. Quanto pior, melhor. Só que agora ele o fez de maneira explícita. Desse jeito, Lula agride as vítimas da pandemia, aquelas que sofrem nos hospitais e também a memória dos que já se foram e de suas famílias. Pedidos de desculpas e explicações esfarrapadas virão como sempre, mas a imperdoável agressão está consumada e vai constar para sempre na biografia do líder petista. Como se não bastasse todo o mal que as gestões do PT causaram ao país. Festejar o coronavírus é a última e insana coisa que poderíamos ouvir da boca de um brasileiro. Em Recife, mais de 700 pessoas receberam alta depois de terem contraído a Covid-19. Nos 7 hospitais de campanha para o tratamento da Covid-19 instalados pela Prefeitura do Recife, já foram atendidas cerca de 8 mil pessoas. O número de internações passa de 2 mil. Até hoje, 761 pacientes receberam alta. É importante registrar que nenhum desses 7 hospitais existia antes da pandemia. Eles foram construídos agora por uma decisão que a Prefeitura tomou. E é muito importante o registro de que o Recife é a única capital que fez 7 hospitais de campanha e todos estão concluídos e em funcionamento. Segundo o prefeito, dos 1.054 leitos com estrutura física pronta nos hospitais de campanha, cerca de 700 estão em funcionamento. A Prefeitura agora aguarda a chegada de respiradores pulmonares para ampliar o atendimento nos leitos de UTI do Recife. 6 contratos foram firmados com empresas privadas para a compra desses equipamentos. Até o próximo dia 11, a Prefeitura deve receber 36 aparelhos que foram solicitados por um mandado de busca e apreensão.
O governo decidiu adiar por até 60 dias a realização do Enem, por causa da pandemia do novo coronavírus. O exame estava marcado para novembro. O anúncio foi feito no meio da tarde pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é ligado ao Ministério da Educação e responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Em nota, o Ministério e o INEP afirmaram que a decisão de adiar o Enem atende às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus. Tanto as provas impressas quanto o exame digital, uma novidade deste ano, serão adiados de 30 a 60 dias. Segundo o texto, haverá uma enquete direcionada aos inscritos por meio da página do participante para decidir o novo calendário. As provas impressas estavam previstas para os dias 8 e 15 de novembro. Já o Enem digital seria aplicado nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Apesar do adiamento, o prazo de inscrição no exame foi mantido e vai até 22 de maio. A decisão do governo foi tomada menos de 24 horas após o Senado aprovar um projeto de lei que adiava a realização da prova. O Ministério Público do Ceará pediu informações ao governo do estado sobre a desmontagem de um hospital de campanha que não foi usado. Enquanto isso, o estado do Ceará renovou o decreto de isolamento social até o final do mês de maio. A denúncia começou a circular nas redes sociais e chegou até o Ministério Público. O hospital provisório deveria atender crianças infectadas com o novo coronavírus. A unidade de campanha foi montada em março pelo governo do Ceará, ao lado de um hospital infantil. No último fim de semana, a estrutura foi desmontada sem nunca ter sido utilizada. Por nota, a Secretaria de Saúde explicou que o hospital infantil, que já atua na região, foi suficiente para a demanda pediátrica e que a estrutura provisória vai ser transferida para outro local. O Ministério Público pediu esclarecimentos sobre os critérios para a escolha da empresa, a motivação para a construção dessa unidade e os valores gastos para a montagem e desmontagem da estrutura. A Secretaria de Saúde informou que já recebeu o ofício e vai encaminhar as informações solicitadas dentro do prazo de 10 dias. O Ministério Público também solicitou que sejam entregues cópias de todas as declarações de óbito por suspeita da Covid-19 no Ceará, nos meses de abril e maio, e ainda os exames de detecção desses casos. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Aos poucos, o comércio de Porto Alegre começa a se normalizar. Diversos estabelecimentos abriram as portas hoje. Já os shoppings reabrem na próxima sexta-feira, mas algumas atividades ainda permanecem proibidas. A notícia que muitos empresários esperavam chegou em um decreto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O documento autorizou a retomada de atividades em bares, restaurantes, shoppings, museus, bibliotecas e cultos religiosos. As recomendações seguem as mesmas. 50% da capacidade de ocupação, de acordo com o Plano de Prevenção contra Incêndios, o PPCI, além das normas de higiene, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e utilização de equipamentos de proteção. Aqui no centro de Porto Alegre, o movimento de pessoas pode ser comparado a um dia normal, antes da pandemia. O comércio nas ruas também é muito evidente, mas muitas lojas e restaurantes seguem assim, de portas fechadas. Não é o caso deste restaurante que fica em um hotel de Porto Alegre. Por aqui foram investidos cerca de R$7 mil para um ambiente mais seguro aos colaboradores e clientes. Isso tudo é um conjunto de ações que talvez monetariamente nesse momento não se pague. Mas vejo que é a colaboração que todo empresário hoje tem que botar e tem que fazer. Porque isso não é culpa de ninguém, né? Além do distanciamento obrigatório, os proprietários resolveram se reinventar. Nas mesas, um acrílico transparente separa os clientes, já que é inviável a utilização de máscaras enquanto se alimentam. Além disso, o serviço de buffet foi mudado. O consumidor ainda pode escolher o que comer, mas quem serve é um funcionário totalmente paramentado.
E a temperatura das pessoas é medida na entrada do local, ao lado de um totem que disponibiliza álcool gel com um simples toque nos pés. Outro local que teve autorização de reabertura foi o Mercado Público da capital. No entanto, muitas lojas ainda não voltaram ao funcionamento e as demais seguem com uma movimentação tímida. De acordo com as assessorias de imprensa, os shoppings devem reabrir nesta sexta-feira. Os encontros para missas e cultos religiosos também foram flexibilizados. Seguem proibidas atividades de ensino, teatros, cinemas e quadras esportivas de uso coletivo. Um delegado foi baleado várias vezes e a namorada dele morreu dentro do apartamento dele, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com os investigadores, o policial foi atingido pela companheira. Segundo o boletim de ocorrência, Paulo Belinski foi atingido por 6 tiros. Ele morava com a namorada há 2 semanas. Os disparos teriam ocorrido após uma discussão. Os vizinhos ouviram o barulho e socorreram o delegado. A polícia foi chamada e encontrou a jovem sem vida. As causas do crime estão sendo investigadas. A vítima passou por uma cirurgia. O estado de saúde é estável. Em Guaxupé, no interior de Minas Gerais, um sequestro seguido de tentativa de roubo a uma agência bancária terminou com 2 mortes. O gerente do banco, Alexandre Vieira Rodrigues, de 39 anos, foi feito refém dentro de casa, junto com a família, por volta das 8 da manhã. De acordo com o boletim de ocorrência, parte da quadrilha ficou com a família, enquanto o gerente foi obrigado a ir até a agência para abrir o cofre. A polícia foi avisada por testemunhas e cercou o local quando os criminosos se preparavam para fugir. Houve troca de tiros. Olha lá, o cara fugindo. Tiro, gente correndo, caindo no chão, tomou tiro, sendo abordado. Ainda segundo a polícia, Alexandre foi baleado na cabeça pelo criminoso, identificado como Éder Vasconcelos Lopes, que em seguida também foi baleado. Os 2 foram socorridos, mas chegaram sem vida no hospital da cidade. A esposa e os filhos da vítima foram libertados em uma estrada da região. A polícia não informou se algum valor foi levado e segue nas buscas por mais suspeitos. A polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje o piloto do helicóptero da Polícia Civil sobre o caso do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto durante uma operação policial na última segunda-feira em São Gonçalo, região metropolitana. O piloto explicou a logística do socorro ao menino e contou que esse protocolo já foi usado várias vezes, até mesmo no socorro a policiais feridos. O corpo de João Pedro, de 14 anos, só foi encontrado pela família no IML de Tribobó, também na região metropolitana, mas distante mais de 40 quilômetros, e depois de 17 horas de buscas. Outros 3 agentes e 2 testemunhas também prestaram depoimento e a família ainda deve ouvir, a polícia ainda deve ouvir a família do João Pedro e aguarda o laudo da perícia para esclarecer a origem dos disparos que atingiram o adolescente. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados sobre a Covid-19 no Brasil. São Paulo continua o caso com mais número de casos registrados da doença, seguido por Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco. A pasta também informou que mais de 117 mil pessoas já estão recuperadas da doença e cerca de 150 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O Brasil já tem mais de 18.850 mortes provocadas pela Covid-19. E agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Tem frente fria se formando lá no sul do Brasil. Ela promete levar chuva e deixar o tempo bastante encoberto sobre todo o Rio Grande do Sul, mas principalmente na faixa oeste gaúcha. Em Porto Alegre, o dia já começa fechado. Tem previsão de chuva a partir da tarde. Agora, na sexta-feira, alerta para temporal, chuva forte, com raios, vendaval, e a temperatura cai para 24 graus. E as instabilidades continuam sobre praticamente todo o litoral do Nordeste, tempo encoberto
chuvoso, desde o litoral aqui do Ceará, pegando todo o litoral da Bahia. Portanto, mais um dia de chuva lá em Salvador, que já vem sofrendo muito com as chuvas dos últimos dias. Por lá, a máxima é de 27 graus. E as pancadas de chuva ainda vão se espalhar sobre todo o norte do Brasil, mas é aquela chuva que chega mais para o finalzinho do dia, depois de uma tarde de bastante sol e calor. E o ar seco continua com força nessa área amarela aqui do mapa, pegando o interior do país, afasta a chance de chuva e mantém um tempo firme, aberto e ensolarado, desde o interior do Nordeste, em Tocantins, Centro-Oeste, tempo aberto também amanhã em Santa Catarina, no Paraná e em todo o Sudeste do país. Quinta-feira de sol, portanto, ainda faz friozinho pela manhã e à noitinha nessas capitais aqui, em Brasília, em BH a mínima de 14, depois chega aos 24 graus. Na capital paulista, mais um dia de bastante sol, temperaturas entre 16 e 26 graus à tarde, portanto, sensação de calorzinho. Agora, quente mesmo vai estar lá em Cuiabá, faz sol o dia todo e a temperatura chega aos 34 graus. Eu fico por aqui, qualquer dúvida é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Vamos agora ao comentário da Amanda Klein no quadro É Política. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. A saída de Regina Duarte da Secretaria da Cultura e a mudança de protocolo do Ministério da Saúde para liberar a cloroquina em casos leves de Covid são duas faces da mesma moeda. As decisões, embora em áreas muito diferentes, vão exatamente no mesmo sentido. Deixar claro que quem manda é Jair Bolsonaro. Os ministros que não se adaptam caem rapidamente. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões, nas saídas de Moro e Mandetta. O governo tem cada vez mais a cara do chefe. Hoje é dividido em duas grandes alas, a ideológica e a militar. Tanto é que temos um militar interinamente no Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que o presidente Bolsonaro disse hoje que pode ficar por muito mais tempo. Já na pasta da cultura, o mais cotado para assumir é o ator Mário Frias, que almoçou ontem com o presidente e se alinha com as ideias de Bolsonaro nas redes sociais. Enquanto isso, o governo pode tomar uma outra bola nas costas do Supremo Tribunal Federal. O plenário julga um conjunto de ações de vários partidos contra a medida provisória que isenta agentes públicos de punição por ação ou omissão durante a pandemia, a não ser que haja dolo ou erro grosseiro. A matéria ganhou o apelido de MP da impunidade. Já o governo justifica que é necessária porque servidores públicos têm medo de assinar medidas, liberar dinheiro e depois serem responsabilizados na justiça. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, me disse que a tendência é MP cair, embora ele pondere que o correto seria esperar antes o crivo do Congresso. Já um outro ministro do Supremo que preferiu não se identificar acha que a MP será mantida. Nunca é demais lembrar que o presidente Bolsonaro tem se queixado ultimamente do que ele considera interferência excessiva do Poder Judiciário no Executivo. Por isso, qualquer que seja o resultado, será um recado importante. Se a MP for derrubada, pode renovar o atrito entre os poderes. Se for mantida, pode significar um recuo tático e político importante do tribunal. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo bem atual e de interesse do internauta. E uma última informação, agora à noite, o empresário Paulo Marinho deixou a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro depois de mais de 5 horas de depoimento. Na saída, ele disse que não daria declarações para não atrapalhar a investigação que corre sob sigilo. Marinho foi ouvido pela Polícia Federal e pelo Procurador da República, Eduardo Benones, sobre o suposto vazamento de informações da operação policial Furna da Onça. O vazamento que teria sido para o senador Flávio Bolsonaro. O senador nega qualquer envolvimento nesse vazamento. Perdeu algum momento do Rede TV News? Quer assistir novamente ao nosso jornal? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma boa noite. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.